Olá, Camila! Tudo certo? Olha do que eu tô vestida hoje! Olha! De bruxa! E eu tenho até o Luanzinho aqui, ó, meu gatinho participando da aula! Legal, né? Sabe por quê? Aula de inglês! Muito bem! Aula de inglês sobre Halloween! Dia das bruxas! Vamos lá? Vai ser muito legal! Vamos começar? Muito bem! Vamos começar então? Vamos falar um pouquinho da origem do Halloween. Como surgiu o Halloween? Por que as pessoas se vestem? Por que as pessoas usam fantasias? Então vamos falar um pouquinho da origem, primeiramente. A origem da festa do Halloween, ela tem uma trajetória bem grande, tá? Ela é praticada há mais de 3.000 anos, é muito tempo, né? Ela surgiu com os celtas, um povo que era politeísta e acreditava em diversos deuses relacionados com os animais e também as forças da natureza. Os celtas, eles celebravam um festival que tinha duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro. Nela, além de se comemorar o fim do verão, também se comemorava a passagem do ano celta, que tinha início no dia 1º de novembro. Acredita-se que nesse dia os mortos se levantavam e se empoderavam, né? Se apoderavam dos corpos dos vivos. Oh! Por esse motivo, eram usados fantasias e a festa era cheia de artefatos, de enfeites sombrios e não sei o que lá, tá? Então, o intuito principal, a ideia principal era se defender dos espíritos. Por isso que eles usavam essas roupas, por isso que eles enfeitavam com um monte de coisa diferente, dá medo, ó. Por isso, para se defender desses espíritos que teoricamente, né, nesse dia 31 ali de outubro, eles voltavam. Mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento e aí surgiu o nome Dia das Bruxas, tá? Então, lá durante o período da Idade Medieval, os curandeiros, eles eram considerados bruxos e por se posicionarem contra a igreja, eles eram queimados na fogueira. Ai, que triste, né? Então, assim, ó, se hoje a gente, naquela época, quem fazia um chazinho de camomila, né, para acalmar, quem fazia um chazinho para dor de estômago, era considerado bruxo. Pensa só, ai, que triste. E aí o que acontecia? Eles eram queimados vivos, queimados na fogueira. Muitas mulheres, principalmente naquela época, foram queimadas vivas por serem acusadas de praticar o curandeirismo, né? Por serem acusadas de bruxas. Pensa que triste. Ai, meu Deus. Tá, continuando. Na tentativa daí de afastar o caráter pagão da festa, ou seja, não religioso, né? A igreja foi lá e promoveu alterações no calendário. Desse modo, o Dia de Todos os Santos passou a ser comemorado no dia 1º de novembro, o que antes acontecia no dia 13 de maio. Então eles mudaram o calendário só por conta dessa parte aí do Halloween, né? E por causa das crenças desse dia. Tá conseguindo me ver? Ai, esse chapéu é tudo! Tô amando isso aqui. Partiu, vamos lá. Daí que o nome Halloween decorra da junção das palavras Hallow, que significa santo, e Eve, que significa véspera, então véspera do santo, certo? Aí depois, com a colonização das terras americanas, a tradição ela acabou sendo incluída na cultura da América, na cultura popular, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil a gente vê nas escolas e tal, que nem a prof de inglês está passando essa semana, mas a tradição não é tão forte quanto lá nos Estados Unidos. É muito curioso notar que essa tradição do Halloween, ela foi passando de geração em geração e não existe nada escrito sobre ela, não tem nenhum texto, não tem nada assim escrito falando dessa tradição. Ela simplesmente foi passando de uma geração para outra, né? De pai para filho, de professora para aluno, né? Não tem nada escrito.
teoricamente falando ali exatamente como que é essa tradição. Vamos falar então agora um pouquinho da história do Halloween lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é uma tradição muito forte, essa tradição, essa parte do Halloween. Ela foi trazida por imigrantes irlandeses lá do século XIX. Desde então a festa é o maior sucesso, é incrível, sabe? As crianças, elas usam fantasias e aí elas vão na porta das casas e elas fazem a tradicional frase lá: gostosuras ou travessuras, com as suas sacolinhas de doce. Legal, né? Então é uma tradição fortíssima. A brincadeira nada mais é do que pedir doce, né? Ameaçando cometer alguma travessura, ameaçando fazer alguma sacanagemzinha a quem negar as guloseimas. Tipo, a Camila vem aqui na minha casa pedir gostosuras ou travessuras. Daí a prof não tem nada de doce, não tem uma bala, não tem nada pra dar. Daí eles dizem, gostosuras ou travessuras. Se tu não me der um doce, eu vou sujar tua calçada, né? Não pode fazer, tá? Só tô dando exemplo, tá? Aí, então, as crianças passam brincando, né, e tal, e pedindo doce e falando a frase, gostosuras ou travessuras? Bem legal, né? Bem interessante. As casas, as ruas, elas ficam todas decoradas, todas com tema de caveira, com tema de múmia, vampiro, fantasma. É muito legal, uma decoração bem diferente, com as abóboras. Então todas as ruas e as casas ficam decoradas.